Do quarto ano, tudo bem? Então, a prof. Roberta está aqui para a gente conversar um pouquinho agora sobre o nosso novo conteúdo de história, lá no nosso livro 2, no capítulo 1, certo? Nesse primeiro conteúdo que nós vamos estudar, nós vamos estar falando sobre os antigos povos indígenas. Como nós já vimos nos nossos estudos anteriores, quando o homem chegou na América, seja Cristóvão Colombo, lembram que nós falamos que ele descobriu a América por acaso, ele estava tentando achar uma nova rota para a Índia e acabou chegando na América? Então, tanto Cristóvão Colombo descobrindo a América, como em anos depois, Pedro Álvares Cabral descobrindo as terras brasileiras, ali já haviam habitados também por outros povos. Esses outros povos são os antepassados, são pessoas que já viveram naquele território e que hoje são os antepassados dos nossos povos indígenas, ok? Nós vamos, então, através de estudos arqueológicos, através de estudo feito por historiadores, conhecer um pouco mais desses povos, certo? Então, nós vamos, através dessa ajuda de arqueólogos e historiadores, conhecer um pouco mais da história dos povos indígenas. Claro que esses povos, eles não deixaram a sua história por escrito, certo? Por isso que o trabalho de pesquisa desses profissionais é tão importante para que hoje nós entendamos de que forma esses povos se originaram, quais são as suas características, enfim, tudo isso para que hoje nós, alunos do quarto ano da Escola Cristã da Brasa, pudéssemos estar fazendo esse estudo e, com isso, adquirir conhecimento. O nosso livro, no capítulo 1, vai estar falando de dois povos. Povos sambaquis, que são de origem, lá atrás, eles viveram mais ou menos há 6.500 anos, certo? Então, o povo sambaqui, o que quer dizer sambaqui? Sambaqui é originário de um amontoado de conchas. Como é que a gente pode ver, né, a herança que esses povos deixaram para a gente? Lembrem-se da beira do mar, das conchas que há ali. Isso é uma herança do povo sambaqui, certo? Claro que eles não fizeram só conchas, enfim, né? O povo sambaqui tinha uma cultura muito grande, muito rica, então eles trabalhavam muito com cerâmicas, né? Faziam vasos e outros objetos. Então, olhem ali, ó, vamos ver o que o nosso livro está dizendo. Ó. A palavra sambaqui é de origem tupi. Tupi, né, do povo indígena Tupi-Guarani, e significa amontoado de conchas. Os povos sambaquis, que viveram há cerca de 6.500 anos, deixaram vestígios que podem ser encontrados em grande parte da costa brasileira. Percebam o que a prof acabou de falar. Olhem, lembrem como é que é a beira da praia. Não tem concha? Quando vocês olharem uma concha agora, vocês vão lembrar do povo sambaqui. Os sambaquis, eles são montes erguidos por esses povos, ou seja, o povo sambaqui trabalhava muito nessa construção de montes, né? E nesses montes continham muitos restos de conchas, certo? Claro, como a prof já falou também de outros objetos, mas o que chamou muito a atenção desses estudos, desses arqueólogos, desses historiadores, é que esses montes poderiam chegar até 30 metros. E nesses 30 metros terem ali uma infinidade de conchas, certo? Então, os sítios arqueológicos, o que isso quer dizer? Os lugares aonde o povo sambaqui vivia e que foram estudados, ali foi encontrado uma gama de informações sobre o que eles comiam, como que era o ritual de despedida, né, de um parente deles, né, na hora ali que estavam morrendo.
Então, todo esse povo sambaqui, ele era localizado, ele se aglomerava, digamos assim, né, na costa brasileira. Por isso que o povo sambaqui, nós podemos dizer que eles foram um dos primeiros povos indígenas aqui do nosso Brasil, certo? Nessa primeira parte aqui, nós vamos ter ali de atividade o crânio de Luzia. O crânio de Luzia, até um tempo atrás, eu acredito que ano passado, se a prof não está enganada, quando houve um incêndio no Grande Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro, aonde estava localizado o crânio de Luzia, houve uma grande preocupação sobre, claro, além desse acidente trágico para a nossa cultura, porque ali tinham muitas informações, muitos objetos históricos do Brasil, o crânio de Luzia estava ali também. Só que o crânio de Luzia conseguiu ser salvo, ele está intacto, ele está em outro lugar, ele foi a parte que ficou mais danificada, ela já foi arrumada, certo? Mas é muito importante nós termos sempre o entendimento de preservar a nossa cultura brasileira, de nós termos esse entendimento que o estudo da nossa história nos faz cada vez mais conhecer o que aconteceu lá naquele tempo passado, certo? E o nosso livro Uno vai trazer também, além dos povos indígenas, agora que nós vamos estar estudando, um a um, vai trazer também esses grandes feitos da nossa história. E o crânio de Luzia é um deles. Vamos ver ali o que fala. Ó, então, entre os mais de 20 milhões de peças e documentos que pertenciam ao Museu Nacional, que é esse museu que a prof falou, tá? Está o crânio da mulher mais antiga da América. Luzia foi a mulher mais antiga residente aqui no continente americano, certo? Então, o fóssil dela, a cabeça, né, do fóssil dela, do esqueleto dela, já existe há mais de 11 mil anos. Então, por isso, todo esse cuidado. O que nós estamos vendo naquela imagem aqui, ó, que o nosso livro Uno está nos trazendo, isso foi digitalizado, isso foi documentado, foi estudado, para que pudessem entender como que era a feição, as características, os traços dessa mulher, sabe? E esse crânio ele é de uma grande preciosidade, tanto para a nossa história, quanto para o lugar a qual ela ficava, que era o Museu Nacional, certo? Então, aqui, ó, por que a prof agora, nessa primeira aula, não vai se aprofundar muito? Porque aqui, logo mais abaixo, ó, agora responda a pergunta do título do texto. Por que o crânio de Luzia é tão importante para a ciência? Então, aqui, meus amores, nós vamos também dar uma de historiador. Nós vamos pesquisar essa resposta, nós vamos procurar, vamos ler, cada um aí na sua casa, a importância do crânio de Luzia para a nossa história brasileira. Você pode procurar na internet, você, se tem livros de história em casa, você pode procurar, certo? E aí sim, depois de fazer a sua pesquisa, eu quero dar para vocês esse gostinho de ir atrás dessa informação que é muito boa, maravilhosa de se fazer. Esse trabalho de pesquisa eu vou deixar com vocês. Na nossa próxima videoaula, eu vou estar falando mais sobre o crânio de Luzia, certo? Então, o outro povo indígena que nós vamos estar estudando são os Marajoaras, certo? Eles habitavam, por que eles tinham esse nome? Eles habitavam a ilha de Marajós, até o rio Tapajós, aqui no nosso Brasil. Por isso o nome, Marajoaras. Era uma civilização hierarquizada com divisão de tarefas e produção agrícola abundante. Bom, vou traduzir isso para vocês. Ou seja, ela vivia dentro de uma hierarquia. Tinha alguém que comandava, alguém que dava as ordens,
Tinha alguém que pegava essas ordens e repassava para as outras pessoas, e essas pessoas iam trabalhando. Isso dentro de uma família, também dentro da sociedade marajoara como um todo, né? A gente sabe que nós temos as nossas fontes de autoridade, os marajoaras, eles também viviam assim, com esse senso de autoridade, de responsabilidade em respeitar aquilo que estava sendo delegado a eles por essa autoridade maior. Tinham divisão de tarefas, lembram que lá também no livro 1 nós falamos dos povos antigos sobre a divisão de tarefas? E isso vai acontecer também entre os índios. Olha, você vai plantar mandioca. Olha, você vai organizar as verduras e os vegetais. Agora, o outro grupo vai arrumar a terra, vai cuidar da terra para o plantio, para que ali pudessem ser colocadas novas sementes. Então, cada um dentro ali da tribo marajoara tinha a sua tarefa específica. O que isso fazia acontecer com toda essa organização e essa divisão de tarefas? Eles tinham uma agricultura extremamente abundante. A agricultura deles era sempre de um renovo de plantio. Eles plantavam, colhiam, plantavam novamente, colhiam de novo. Então, a agricultura se fez muito presente dentro do povo marajoara. E nós podemos perceber o porquê disso. Eles ficavam às margens do rio Tapajós, ou seja, uma terra fértil e abundante. Esse povo também, ele não vai se caracterizar somente por essa agricultura ou pela sua divisão de tarefas dentro ali da sua sociedade ao qual os marajoaras pertenciam. Eles também utilizavam muito da cerâmica, né, do barro, faziam argila e aí desenvolviam todo o seu conhecimento para a fabricação desses objetos. As mulheres, por exemplo, eram responsáveis pela produção, né? Faziam uma massa composta de argila, cascas de árvores e areia. Todo esse material era utilizado para fazer estes vasos. Em escavações arqueológicas foram encontrados diversos objetos. Então, ali eles tinham urnas funerárias, eles tinham vasos, estátuas, enfeites feitos dessa massa, certo? E todos eles tinham quase o mesmo padrão de desenho. Eles tinham figuras geométricas ou formas femininas e também a representação de animais nesses materiais, nesses objetos que eles construíam. Agora aqui, ó. Nós temos aqui no nosso livro um Você Sabia? Ó, cerâmica marajoara. Vocês podem ver aqui na imagem, ó, que tem alguém ali nos dias atuais que está construindo um vaso. Observem as formas geométricas, observem que é muito semelhante ao que o nosso livro traz sobre o que os arqueólogos localizavam nas suas pesquisas, nas suas escavações. Ó. Esse aqui são do tempo que os próprios marajoaras fizeram. Depois aqui no Você Sabia, nós vamos ter alguém também fazendo esse tipo de vaso nos dias atuais. Por quê? Porque as cores e esses traços geométricos foram uma herança muito importante para a nossa arte brasileira, certo? Eles representavam toda uma fonte, né, de renda para as pessoas de hoje, dos nossos dias atuais, poderem estar sobrevivendo da venda desses vasos, dessas pinturas que eles estão fazendo, e até mesmo para valorizar e preservar a nossa cultura através da venda desses vasos, né, aprendendo como o povo marajoara fazia antigamente. Logo mais no nosso livro, nós vamos ter as atividades, certo? Quero aqui explicar para vocês também as atividades. Vocês vão ler esse primeiro texto, vão observar a imagem aqui embaixo, ok? Olhem aqui, depois nós vamos ter aqui no nosso mapinha a localização do povo marajoara. Lá na aula de história nós vimos as regiões, né? Região norte, sul, centro-oeste, sudeste e o nordeste. Olhem aqui onde é que o povo marajoara ficava localizado.
Vocês estão vendo aqui? Ó, estão vendo aqui? O povo marajoara estava aqui. Aqui seria o rio Tapajós, na região norte do nosso Brasil. Certo? Então vamos lá. Depois vocês têm aqui essa perguntinha para responder. Por que os pesquisadores suspeitaram que a descoberta se tratava de um objeto marajoara? Naquele primeiro textinho que a prof mostrou ali para vocês, está a resposta desta pergunta. Porém, não esqueçam nunca que agora a gente vai trabalhar muito, vai ouvir falar muito sobre pesquisa. Então, pesquisem, vão mais além, sabe? Olhem na internet, se você tem um livro de história em casa, deem uma olhada, porque agora a gente vai começar a trabalhar bastante com essas pesquisas, ok? Então, essa foi a nossa videoaula de história. A prof ontem já deixou para vocês dois vídeos ilustrativos e explicativos sobre o povo sambaqui e o povo marajoara. Assistam a videoaula, façam as atividades e na próxima semana eu estarei aqui para fazer a correção dessas atividades e entrando com um novo povo indígena. Certo, meus amores? Que Deus abençoe. Um beijo no coração. Tchau, tchau.